Está faltando você quebrar barreira com alguém? Está faltando você arrumar alguma coisa que ainda não foi arrumado? Porque diga comigo, eu não posso desrespeitar, passar por cima, ignorar, diga um princípio, diga que se chama lei da semeadura. Diga comigo, semeadura e colheita. Então nós temos o livre-arbítrio, o poder de decidir, de escolher o que quisermos plantar. Então pensamentos são sementes, palavras são sementes, escolhas e decisões são sementes. Eu posso escolher o que eu quiser e tem como eu fugir dessa colheita. Obrigado pela oportunidade, obrigado por nós estarmos aqui. Esse projeto que tem como, meu Pai, o objetivo de, meu Deus, trazer uma mudança de dentro para fora. Uma mudança no caráter, uma mudança, meu Pai, no estilo de vida, nos padrões, que talvez, Senhor, até hoje tem padrões, que à medida que nós vamos ouvindo a palavra, nós vamos descobrindo, nós vamos encontrando, nós vamos vendo, que tem coisas que precisam mudar na nossa vida. Eu quero lhe pedir o perdão de nossos erros, de nossos pecados e das nossas falhas, porque, Senhor, sem consciência não há transformação. E nós precisamos, Pai, precisamos de consciência, precisamos, meu Deus, de uma palavra revelada, recebê-la, meu Deus, com revelação. Enquanto nós não recebemos a palavra com revelação, a ficha não vai cair, a transformação não vai acontecer, e nós podemos, meu Pai, nós podemos ficar com várias questões na nossa vida, no mais esse horário agora que é para cura, meu Deus, da alma, é para a cura dos sentimentos, porque os sentimentos, quando eles estão governando, eles acabam prejudicando, Senhor, a nossa vida espiritual. Quando nossa vida ela é governada por pensamentos mentirosos, muitas vezes por sentimentos que ainda estão lá, Senhor, nos atingindo, nos afetando, a nossa vida, a nossa alma, ela nunca vai sofrer realmente uma libertação, uma mudança. Então vem, Espírito Santo, vem, Senhor, porque nós precisamos da Tua ajuda, da Tua presença. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos da Tua força, nós precisamos do Teu poder, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos da Tua misericórdia, nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, para conduzir a vida, porque há tantas pessoas, Pai, com uma vida tão infeliz, porque faltou sabedoria, porque faltou temer a palavra, porque faltou o entendimento, porque faltou consultar o Senhor, porque faltou depender da sua palavra.
E quando nós quebramos, Pai, um princípio da Tua palavra, porque existem princípios, e quando eles são desrespeitados, quando eles não são, meu Pai, obedecidos, nós, infelizmente, nós podemos fechar literalmente o céu. O céu, ele é fechado, e aquilo fica lá, retido. Por isso que aquele versículo que disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus, porque muitos dos caminhos que foram escolhidos são caminhos maus. Então o Senhor diz na sua palavra: então eu os ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio nisso, eu creio nessa cura, eu creio nessa mudança, eu creio nessa libertação. E eu te peço, Senhor, entra com a cura, entra com a libertação, entra com a mudança que a tua igreja, que essas pessoas que estão aqui nessa tarde, elas precisam para a vida delas. Entra, Senhor, entra com essa unção de cura, de mudança, e que ninguém fique da mesma forma. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é esse? Então diga: eu bebo do espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor preparou o melhor vinho para a minha vida. E diga aí: eu vou sair daqui tomando posse, em nome de Jesus. Pode se sentar, por favor. Pode se sentar, por gentileza. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías 6, 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado. Diga comigo: e as abas das suas vestes enchiam o templo. Quando a gente fala dessa palavra, a gente sempre tem que lembrar, trazer um pouquinho à tona, como era Uzias na época que ele viveu. Uzias foi um homem que ele fez o que o Senhor se agradava. Ele viveu mais de 50 anos liderando Israel. Mas a Bíblia diz que no ano que Uzias, que era rei, naquele ano que ele morreu, e como que ele morreu? A Bíblia diz que por muitos anos ele fez o que era bom, ele fez o que era certo, mas naquele ano ele morreu leproso. Diga comigo: porque o seu orgulho provocou a sua queda. Uzias, enquanto ele seguiu as direções do profeta, do homem de Deus, o sacerdote, o Zacarias, tudo na vida dele caminhou bem. Tudo. Tudo deu certo. Mas esse mentor morreu. E quando ele morreu, o Uzias mostrou que a vida espiritual dele não estava apoiada em Deus e na palavra de Deus, mas estava apoiada em alguém, um homem. Ah, mas ele era um homem de Deus.
mas ele era um homem. E quando ele morreu, percebe-se que dentro de Uzias, ele não tinha estabelecido um alicerce. Ele não tinha feito uma boa construção. E a Bíblia fala que ele morreu num ano, porque ele ficou leproso. E por que ele ficou leproso? Porque ele queria sair da função dele de sacerdote, de rei, para atuar como sacerdote. Ele queria fazer uma coisa que não cabia a ele a fazer. E quando ele foi confrontado pelos sacerdotes, dentro do templo, e a Bíblia fala que Uzias era muito forte, e havia um temor sobre esse homem tão grande que 80 sacerdotes foram lá confrontar ele. Porque se ele não saísse por bem, ele ia ter que sair do santuário, nem que fosse a força. Só que naquele dia, diga comigo, a Bíblia diz que o orgulho, provocou. O que o orgulho fez com Uzias? A Bíblia diz que provocou a queda dele. Então diga assim comigo, quando a parte espiritual não está arrumada, diga comigo, é o homem interior, bagunçado, desarrumado, que vai provocar, diga, a desgraça. E foi o que aconteceu. Porque o nosso problema, ele é um problema de coração. Não adianta a gente buscar respostas da nossa vida fora da gente, ou culpar alguém ou alguma coisa. A resposta está dentro de nós. A questão do que acontece conosco está dentro do coração. E a Bíblia diz que naquele ano, quando o Uzias morreu, Isaías estava vivo. E foi naquele ano que a Bíblia diz que ele viveu uma experiência com Deus, que ele viu o Senhor, e eu vi o Senhor assentado em um trono alto, e exaltado, e as abas das suas vestes, quando fala dessas abas, não é, né, uma abinha, é uma coisa enorme, grande. Você pegar as vestes do sacerdote, você vai ver que a aba ela é grande. Só que aqui a Bíblia está falando que as abas das suas vestes, o que ela gerava? O que ela trazia para o templo? Diga comigo, a glória de Deus. A aba de sua veste, a aba de sua veste, ela enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Isso aqui é muito forte. Porque nesse momento, diga comigo, existem serafins, anjos, diga, adorando a Deus. E dizendo o quê? O que eles estão dizendo? E esse ato de adoração
né, onde eles proclamavam ali uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, o que isso trazia para a terra? Isso, trazia o que para a terra? A glória que se manifestava à medida que proclamavam e adoravam, aquilo trazia a glória e enchia a terra da glória de Deus. Aí eu vou ler com você 2 Crônicas 5, versículo 1, que diz assim: terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor. Diga comigo, terminada. Diga concluída. Diga finalizada. Então, peraí, uma obra, num determinado momento ela havia sido iniciada. E que obra era essa? A construção do templo para o Senhor. Construção essa que ela nasceu no coração de Davi, aonde ele disse: eu quero construir um templo para o Senhor. E o profeta ainda falava com Davi e disse: Davi, olha, tudo que vier ao teu coração para fazer, faça. E quando ele falou, o que você quer? Eu quero construir um templo para a glória de Deus. E Davi, tudo que ele pôde fazer, organizar, preparar, para que esta obra ela pudesse ser realizada, ser construída, ele fez. Ele investiu tempo, ele se preocupou, ele correu atrás. Mas deixa eu fazer aqui, deixa eu pegar aqui uma coisa que ainda, em uma das reuniões que esta semana nós tivemos com a bispa, que ela realizava essa reunião semanal com as lideranças. Então, nessa parte, ela fez aqui uma observação: terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor. Então eu tenho que te fazer uma pergunta. Você pode dizer que o templo, porque nós somos o templo do Espírito Santo, tudo aquilo que a gente precisa colocar em ordem, nós já tomamos consciência do que nós temos que colocar em ordem? Nós já colocamos as coisas em ordem? Purificamos a nossa mente, limpamos o nosso coração. Se tem algum princípio que você quebrou, você já tomou consciência que você precisa se arrepender, porque quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Quando tem algo que você tomou consciência, que talvez você vinha fazendo, vinha praticando, e ali a palavra falou com você, aquilo, o Senhor confrontou você, epa, isso aqui está errado, como na palavra de domingo, que eu ainda no culto das 18 horas, eu comecei a reunião falando das 3 maiores distrações que iniciam a tragédia, a ruína de uma pessoa. Diga comigo, priorizar o trabalho. Diga comigo, priorizar. Diga as bênçãos. Diga priorizar as suas vontades. Diga que levam ao pecado. Já te ocorreu que às vezes você se preocupa mais com o trabalho e você diz, não, mas trabalhar não é pecado. Quem disse que trabalhar é pecado? Trabalhar é pecado? O problema não é o trabalho. O problema é quando eu estou agora
tão ocupado com um trabalho ou com alguma coisa, que aquilo está me tirando da minha posição original, inicial, ao qual eu fui criado para adorar a Deus. E eu já não estou mais adorando a Deus. Enquanto Uzias, ele era orientado por... O que será que o Zacarias falava? O que esse homem de Deus falava para Uzias que dava tão certo? O que esse profeta, esse sacerdote orientava o rei Uzias, que ele colocava em prática, e o negócio dava tão certo, que a Bíblia diz que ele fez um trabalho extraordinário. Vamos repetir? Uzias realizou um trabalho extraordinário. Você já deve ter lido isso já lá. Como que ele conseguiu? Porque tudo que o rei Uzias ouvia, recebia de direção do profeta, do homem de Deus, do sacerdote, certamente ele fazia. E à medida que ele foi fazendo, ele passou a ter resultados, ele conseguiu fazer uma construção. Você vê que coisa incrível? Ele construiu. Ele conquistou, ele estabeleceu, ele levantou, ele fez tanta coisa naquela época. Naquelas 5 décadas que ele reinou, que foi incrível, foi extraordinário. Foi extraordinário. Mas diga comigo, um dia, o orgulho, o que ele fez? Depois de mais de 5 décadas, o que o orgulho fez com esse rei? O que ele provocou? Um crescimento maior? Uma dependência maior em Deus? Não, ele declinou de tal maneira que ele não conseguiu se levantar mais. Ele perdeu tudo. Ele morreu leproso. Ele morreu com aquele problema. E por que isso aconteceu? Diga comigo, porque ele não terminou. Diga comigo, de construir. Diga, o templo espiritual. Como que estava o templo espiritual? Cheio de orgulho. Cheio de sentimentos miseráveis. Como é que estava o templo espiritual? Provavelmente se ofendendo com coisa pequena. Como é que estava o templo espiritual? Dominado por sentimentos miseráveis. Como é que estava a conduta desse rei? Era uma conduta capaz de quebrar princípios. Olha que coisa. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, o que está faltando aí ser terminado? O que está faltando para a gente concluir? O que tem que morrer hoje na sua vida que ainda não morreu? Algum trauma? Alguma situação do passado? Né? Como eu falava com uma pessoa, numa determinada ocasião, ela falava, bispo, eu declinei, eu retrocedi. Tudo aquilo que eu fazia antes, eu parei de fazer. O que você parou? Parei de orar. Orar traz mudança para a nossa vida? Traz resultados? Aí ela vira para mim e fala, eu parei de orar. Mas um dia ela não orou? Um dia ela não acreditou que orar mudava, funcionava, trazia comunhão, fortalecia, fazia Deus ser com ela, sim ou não? Como é que ela vira e fala, agora eu parei de orar? É uma cegueira ou não é? É uma cauterização na mente ou não é?
Como é que a pessoa ela está conseguindo passar por cima de uma coisa que ela sabe que aquilo funciona? Porque ela ficou cega. Eu já tive momentos na minha vida, eu ainda estava até lembrando de algumas coisas, eu falava, meu Deus, olha como é que é fácil uma pessoa ficar cega. Porque eu já fiquei cego. Já tive momentos aí de cegueira. De você olhar e falar, não, isso aqui está tudo certo. Não está não. Está não. Isso aqui não está certo não. Mas a palavra é terminada a obra. Toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor. O que está faltando terminar? Está faltando você quebrar barreira com alguém? Está faltando você confessar alguma coisa que não foi confessado? Está faltando você arrumar alguma coisa que ainda não foi arrumado? Porque diga comigo, eu não posso desrespeitar, passar por cima, ignorar, diga um princípio, diga que se chama lei da semeadura. Diga comigo, semeadura e colheita. Então nós temos o livre-arbítrio, o poder de decidir, de escolher o que quisermos plantar. Então pensamentos são sementes, palavras são sementes, escolhas e decisões são sementes. Eu posso escolher o que eu quiser? Posso ou não posso? Mas isso vai amanhã trazer para a minha vida uma determinada colheita? E tem como eu fugir dessa colheita? Tem como eu não colher essa colheita? Tem como eu abortar essa colheita? Tem como eu chegar e falar assim, ó, eu estava comprando essa televisão, não quero comprar mais, eu me arrependi. Não, no mundo espiritual não dá para cancelar. E como alguns às vezes vai fazer uma compra num site ou num determinado, eu me arrependi, eu não quero mais esse produto, posso devolver? Não dá para fazer isso. E é por isso que a gente precisa deixar o temor nos consumir, a palavra que causa temor e tremor. Por quê, bispo? Porque isso vai voltar mais cedo ou mais tarde. Quando ontem a bispa, ela falava algumas coisas relacionadas à semeadura. E é como o título da palavra dessa quarta-feira, né? Revelação. A ficha caiu. A gente precisa receber a palavra em forma de revelação. À medida que ela falava cada coisa relacionada à família, relacionada a filhos, relacionada a cada situação, aquilo causava um temor. Mas um temor. Você olhava e falava, meu Deus do céu, olha aqui, nós não podemos vacilar. Por quê? Porque uma escolha errada, uma decisão errada, ela pode custar a vida. Até mesmo da nossa família, dos nossos filhos, do nosso destino. Aquela escolha errada de Uzias, ele não viu tudo que ele tinha conquistado, alcançado, realizado, que agradou a Deus, que Deus se agradou dele, que ele viu, puxa, Deus está me abençoando, Deus está fazendo, Deus está me honrando. Mas o que deu na cabeça dele que ele, eu vou fazer isso aqui do meu jeito agora e vai ficar assim mesmo? Não. Ele não teve controle. Ele não teve como impedir. Aquilo entrou. Aquilo cegou o Deus desse século. O que ele faz? Ele cega o entendimento das pessoas. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Diga comigo, o diabo, ele só consegue cegar o entendimento daqueles que não acreditam.
E qual é a prova que a gente não acredita? É quando a gente não está praticando, aplicando, obedecendo. Porque entre saber e fazer tem um abismo chamado dor. E muitas vezes a gente não quer passar pela dor. A dor da mudança, a dor de mudar, a dor de passar pelo processo, a dor... Lembra do Saul? Que o sacerdote tinha falado para ele esperar 7 dias. Lembra disso? Espera que eu vou chegar. Eu vou oferecer o sacrifício para você lutar. Ele esperou? Ele não esperou? E ele foi lá e fez o quê? Ele se forçou, ele fez uma força violenta para fazer o certo ou o errado? O errado. Para fazer algo que trouxe uma desgraça para a vida dele. Um problema para a vida dele. E aqui, terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe tudo que Davi, o seu pai, havia consagrado e o colocou com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Aí, olha só, então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, porque a obra não tinha sido realizada. O templo não tinha sido concluído? As coisas não estavam certas agora? Diga comigo agora, vamos trazer a arca da aliança, diga a arca do Senhor, para o templo. Diga comigo o interior do templo. Quando é que realmente a presença de Deus ela virá para a nossa vida? Quando é que a glória de Deus, que é o que vai fazer as coisas andarem, fluírem, caminharem, prosperarem, crescerem, avançarem, quando é que isso vai acontecer? Quando o templo estiver em ordem. O templo tem que estar em ordem. Nós somos o templo do Espírito Santo. E quando o templo estava em ordem, Salomão mandou reunir as autoridades. Reúna as autoridades, tragam elas. Chamem. Eu quero elas aqui. Todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, que é Jerusalém, que é o lugar aonde Deus, ele decidiu, ele escolheu, eu vou fazer morada aqui. E esse vai ser o lugar aonde eu vou me manifestar. Para levarem de Sião a cidade de Davi, diga comigo, a arca da aliança do Senhor. Diga, a presença do Senhor. Então o que Salomão agora, ele estava organizando para fazer? Eu vou levar e eu vou reunir os sacerdotes, todos vão estar num só espírito, num só propósito. O que a gente tem pregado esse ano? O que a gente já falou da igreja primitiva esse ano? Uma igreja que estava de que maneira? Unida, num só espírito, num só propósito. É aquela mensagem que também nós pregamos da era do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, diga comigo, quando o Espírito Santo, ele descer, quando o Espírito Santo descer, receberão poder. Quando é que a gente recebe poder? Quando o Espírito, ele desce. Quando é que o Espírito desce? Quando é que o Espírito Santo, então, ele desce? Quando é que realmente o poder, ele é dado a nós, nós somos revestidos de poder? Quando nós estamos com a nossa parte espiritual, nosso templo arrumado, organizado. No dia 30 de abril agora, acho que dia 30 de abril, se eu não estou enganado, acho que foi o último, isso, dia 30 de abril, foi na quarta-feira, duas quarta-feiras atrás, nós pregamos aquela palavra de Ezequias,
que o Senhor falou para ele, coloca a sua casa em ordem. E por incrível que pareça, essa palavra ela ainda está de pé, ela está ecoando, ela está falando para todos nós, coloca as coisas em ordem, coloca as coisas em ordem. Vamos colocar essas questões em ordem. Tem coisas que estão fora de ordem. E tem pessoas que têm pegado essa palavra e está colocando, mas é um preço, bispo, parece que agora que eu estou tendo que pagar é um processo, parece que agora está mais desafiador. É claro, construir é uma coisa, reconstruir é outra. Você pegar e colocar todas as coisas no seu lugar uma vez só é uma coisa, agora ir lá e ter que refazer tudo de novo dá mais trabalho sim, é mais desafiador sim, mas e aí, o que eu quero para a minha vida? Eu quero paz. Eu quero paz? Quem quer paz? Então coloca a mão no peito e diga, coloca a casa em ordem. Você quer uma vida bem construída? Quem quer uma vida bem construída? Então põe a mão no peito de novo, diga, coloca a casa em ordem. Quem quer a família salva? Você quer a sua família salva? Você quer mesmo? Diga comigo, coloca a casa em ordem. O que tem que ser colocado em ordem? O que tem que ser colocado em ordem? E aqui, olha que coisa forte. Todos os homens de Israel uniram-se. Diga comigo, uniram-se. 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 O que eles fizeram? Uniram-se. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Nós estamos em acordo com Deus? Estamos bem aliançados com o Senhor? Ou não? Você pode dizer que hoje você tem realmente uma aliança com Deus? Você realmente pode dizer que você tem agradado, obedecido, levado a sério as direções que o Senhor tem lhe dado? E se caso, bispo, eu errei aqui. Ok, você cometeu um erro, você não podia ter feito aquilo que deveria ter feito. Você já caiu de joelhos, você já se arrependeu, ou você procurou uma liderança, confessou, falou, eu errei nesse ponto, eu fiz essa bobagem, não podia ter feito, vou pagar o preço que eu tiver que pagar. Sabe, isso é uma coisa que eu aprendi nesse ministério. Eu acredito que quando uma pessoa... Por que muitas pessoas um dia estiveram na igreja e não estão mais? Porque quando você precisa pagar o preço... Pega o exemplo do Abraão. Abraão lutou 25 anos da vida dele para ter o Isaac. Quando ele teve o Isaac, passou mais ou menos 13 anos. O que Deus pede para ele? Pega teu filho, teu único filho, vai lá e me oferece. Ele ofereceu ou não? Ofereceu ou não? Mas a palavra era que o filho ia ficar vivo ou ele ia morrer. A palavra de Deus inicial era o quê? Você vai matar. Você. Não é eu que vou fazer, é você. Eu não vou chegar lá e você bota ele lá e eu mato ele, não. Você vai sacrificar ele para mim. Você vai ofertar ele a mim. Era um preço que o Abraão tinha que pagar, era um teste que ele tinha que passar. E esse é o problema que leva muitas pessoas a não permanecer em Cristo, não permanecer às vezes nem na igreja. Ela não quer pagar o preço, ela não quer fazer o caminho de volta. Ela não quer voltar pelo caminho de onde ela talvez se perdeu. E a gente tem que reconhecer, peraí, não está aqui da maneira como deveria. Tá, por quê? Porque eu não aprendi, eu não entendi, eu não estabeleci, eu não dei o... Tá bom, tem consequências, ainda a Bíblia fala sobre isso, e a gente não tem nem como mensurar o tamanho dela. Não dá para mensurar o tamanho da consequência. Você pode pegar igual esse tapete que está aqui no altar, falar, hoje eu vou plantar aqui sementes aqui, nesse metro quadrado aqui.
Mas se a semente que você plantou é uma semente de bênção, de obediência, a Bíblia diz que você pode colher até 100 vezes mais, e Deus, Ele pode ainda te levar a viver, como diz lá em Efésios, infinitamente mais. Então, passa de 100 vezes mais. Mas, e quando a gente planta na carne? Diga comigo, o que semeia-se na carne, vai colher o quê? Então vamos repetir isso juntos? O que eu semear na carne, eu vou colher mais forte. Diga, destruição. Imagina você viver uma destruição em alguma área da tua vida. Imagina você viver alguma desgraça em alguma área da sua vida. Imagina você viver uma perda em alguma área da sua vida. Porque aquele que planta na carne vai colher o quê? O que é a carne? Uma semeadura feita na carne. Eu me entreguei minhas vontades, meus desejos, é o que eu queria. Eu não quis me unir com Deus, eu não quis colocar minha casa em ordem. Eu quis fazer do meu jeito, ao meu modo. O que uma semeadura na carne vai trazer de colheita, de resultado? Destruição. Alguém quer viver algum tipo de destruição? Então diga comigo, Senhor, coloca temor no meu coração. Põe a mão assim no seu peito e fala, Senhor, coloca temor no meu coração. Diga que eu venha perder o sono, que eu venha perder a paz, que eu venha perder tudo. Diga, mas que eu não venha perder esse temor. Porque se você perder esse temor, você vai se entregar a uma vontade da carne, a um desejo da carne, que aquilo vai trazer desgraça e destruição. Que foi o que a bispa ainda falava com a gente ontem. Todas as escolhas erradas que o Saul acabou fazendo na jornada dele, depois dele morto, 7 descendentes de Saul teve que pagar por causa dos erros de Saul. 7. Você lembra quando o profeta Natan confrontou Davi e falou para ele de uma história de uma cordeira que tinha sido tratada de maneira injusta? Lembra disso? E ele falou, quem fez esse mal tem que pagar quantas vezes mais? Quantas vezes mais? 4 vezes mais. E quantos filhos Davi viu morto? 4 filhos dele ele viu morrer. Ele perdeu 4. Foi ceifado 4. Por que morreu 4 filhos de Davi? Por quê? Porque ele tinha quebrado um princípio. Ele passou por cima de um princípio que ele não podia ter passado. E aqui Salomão é aquele filho que Davi fez um trabalho extraordinário, excelente. E agora ele estava pronto para trazer a arca do Senhor, a presença do Senhor, porque o templo tinha sido colocado em ordem, tinha sido concluído, e quando o templo estava concluído, ele disse, vamos nos reunir, vamos organizar as coisas, porque agora o que nós precisamos é da presença, é a presença, a gente vai trazer a presença do Senhor para dentro desse templo. O que adianta um templo magnífico sem a presença do Senhor? O que adianta a gente carregar o título de cristão e não termos a presença do Senhor? Nós precisamos da presença do Senhor. Nós precisamos gastar e investir mais tempo em adorar a Deus.
Ainda na segunda-feira, quando nós tínhamos a oração às 5, o bispo Fernando ainda falava para a parte interna, se você falar que você parou alguma função, algum trabalho que você estava fazendo dentro da igreja, em algum setor, porque você parou para adorar a Deus, ninguém vai te cobrar, ninguém vai chamar a sua atenção, ninguém vai te corrigir, porque você parou para fazer o quê? Para adorar a Deus. Você parou para adorar a Deus. Olha isso aqui, para eu terminar e nós orarmos. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro e com todos os utensílios sagrados que nela havia. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram, diga comigo essa parte, sacrificaram tantas ovelhas e tantos bois, diga que nem sequer era possível contar. Quantos sacrifícios você já fez para atrair a presença de Deus para a sua vida? Olha aqui para mim, quantos sacrifícios? Quantas vezes você fez um sacrifício numa madrugada, em oração? Você abriu um jejum, talvez um jejum de 7 horas, de 12 horas, de 18 horas, de 24 horas, de 48 horas, como já fizemos, de 72 horas. Quantas vezes você já fez sacrifícios e sacrifícios? Não, eu estou nesse jejum da purificação, então eu decidi que eu não vou me contaminar com esses vídeos, com essas coisas que estão aí fora, com esses assuntos que muitas vezes eu me envolvo. Não, eu quero agora a presença de Deus. Eu não vou buscar outra coisa, eu não vou me envolver com outra coisa, eu quero a presença de Deus. Quantos sacrifícios você fez por causa da Arca da Aliança? Quantos sacrifícios? Que naquele dia era para agradar a sua família e você não agradou, era para fazer a sua vontade e você não fez. Como outro dia atrás, alguém estava na igreja lá em Orlando, que ela virou e falou: olha, Senhor, eu separei um valor aqui para comprar um relógio aqui que eu tanto desejo, que eu tanto quero, mas eu estou vendo aqui que o reino, a obra, ela precisa mais do que eu ter no meu pulso o relógio dos meus sonhos. A obra precisa, as almas precisam, a missão precisa, o propósito precisa mais do que eu ter algo que vai me satisfazer, porque não é que uma pessoa não pode desejar um relógio melhor, não é que ela não pode desejar uma coisa melhor, não é que ela não pode sonhar, ela não pode organizar para comprar o que ela sonha, o que ela deseja, não é nada disso. Mas naquele momento o Espírito tocou a pessoa e falou o que para ela? Não, faz primeiro para mim. Lembra do Elias falando para a viúva? Lembra do Elias falando para a viúva? O que ele falou para ela? O que você tem aí para comer? Você me traz uma água, você tem um bolo, me traz algo para eu comer. E ela virou e falou: não tenho nada, a não ser um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite aqui para eu fazer e ainda ela contou, para fazer um bolo para mim e para o meu filho, para a gente comer e daqui a pouco morrer. E o que ele falou para ela? O que ele falou para ela? Faz para quem primeiro? Faz primeiro para o teu filho, foi isso que ele falou? Não, pode fazer primeiro para vocês, tudo bem, eu não vou incomodar vocês, foi isso? Não, eu não vou ser aqui deselegante, eu não vou, ser insensível com o momento da família, eu não vou agora, prejudicar, tirar da boca de vocês. Foi isso que ele falou? O que ele falou para ela? Faz o quê? Por que ele pede para ela fazer primeiro para ele? Ele representava quem? O próprio. E quando ela ouviu ele falar, faz primeiro para mim, o que me inspira é aquela parte que diz assim, diga comigo, ela foi e fez. Ela foi e fez. Ela foi e fez. Ela não questionou, ela não murmurou.
Ela foi e fez aquele sacrifício? Era um sacrifício fazer aquilo? Era literalmente tirar da boca dela e do filho? Era ou não era? Mas a hora que ela foi fazer o bolo, a medida que ela tinha não dava para no máximo 2 pessoas? Dava, não foi isso que ela colocou? E como que deu para eles? E como que a vasilha não faltou? Como que o azeite não acabou? Como que a multiplicação aconteceu? Diga comigo, pelo seu ato de fé obediente. Foi lá, ela acreditou naquela direção, ela acatou, ela fez. E ela não sabe nem explicar, ela só sabe dizer. Realmente, a farinha da vasilha não acabou. Porque a medida que eu tinha nessa vasilha era para acabar. O azeite da botija era para acabar, mas não acabou. Sabe uma coisa que Deus fala assim, ó. Faz primeiro para a sua vida espiritual. Faz primeiro pela tua vida espiritual. Faz primeiro pela tua vida espiritual. Diga comigo em nome de Jesus. Hoje eu vou fazer primeiro pela minha vida espiritual. O que você vai fazer primeiro pela sua vida espiritual? O que o Espírito Santo está esperando que você faça primeiro pela sua vida espiritual? O que o Espírito Santo, ele vem ecoando, ele vem falando, ele vem te incomodando, você vem se sentindo incomodado, de alguma maneira, há algo dentro de você que mexe com você, que te incomoda, que move você. Faz primeiro. Faz primeiro para a sua vida espiritual, para a parte espiritual. Faz. Sacrifica, como a Bíblia fala aqui, ó. No versículo 6, sacrificaram tantas ovelhas e tantos bois que nem sequer era possível contar. Você consegue lembrar quantas vezes você já se entregou a Deus, já se sacrificou pelo Senhor? Não dá para contar. Não dá para poder botar no papel e anotar e levantar, não dá. Porque nós somos orientados, impulsionados a fazer isso todos os dias. A nos enchermos do Senhor todos os dias. Onde o mundo não entende. Nossa, mas você vai de novo na igreja. Nossa, você vai na madrugada na igreja. Nossa, mas você vai participar de 2 cultos. Nossa, você fica um período tão grande lá na igreja. Nossa, mas essa igreja tem... Sim, por quê? Porque é do que eu estou fazendo pela minha vida espiritual que vem minhas vitórias. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar do santuário interno, do templo, isto é, no lugar santíssimo. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar, para o seu lugar no santuário interno. Onde é o santuário interno? Nos dias de hoje, onde é o santuário interno? Você pode colocar a mão nele? Aonde é? Hã? Você pode dizer que a presença de Deus está aí? Você pode fechar um minutinho seus olhos? Colocar a mão no coração aí agora? Se desligar de tudo. Se puder colocar um fundinho para mim. Você pode dizer? Que a presença do Senhor, realmente ela está aí? Você encontra a presença do Senhor aí? Você tem no seu coração. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor, a presença do Senhor, a glória do Senhor para o seu lugar, para o seu lugar. Senhor, a tua presença no meu coração.
O lugar do Senhor na minha vida é no meu coração. A tua presença, a presença do Senhor tem que estar no meu coração. Para o seu lugar no santuário interno do templo. Isto é, no lugar santíssimo. Diga comigo, o meu coração precisa estar puro, limpo, santo. Diga, não pode haver contaminações, impurezas, maldades, perversidades. Diga, o meu coração não pode estar cheio dos desejos e das vontades da carne, deste mundo, cheio de vitimismo, cheio de amargura, cheio de rejeição, cheio de incredulidade, cheio de orgulho, cheio de arrogância. O teu coração precisa estar preparado para receber a presença de Deus. O seu coração precisa estar preparado para receber a presença de Deus. Talvez quanto tempo faz que você não recebe a presença de Deus. Talvez quanto tempo faz que você não é renovado no Espírito Santo. Talvez quanto tempo faz que você não se enche realmente do Senhor. Talvez quanto tempo faz que o teu coração está cheio de mágoa, está cheio de ódio, está cheio de tristeza, está cheio só de ocupações, de distrações. Você se gaba porque você faz muita coisa. Você se gaba porque talvez a tua vida está cheia de bênçãos. Talvez você ainda tem práticas ocultas, escondidas, guardadas no seu coração. E ele está dizendo que os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar, no santuário interno do templo, isto é, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. E aí, para terminar, que eu não vou ter mais tempo, com a mão no coração ainda, os que tocavam trombetas e os cantores em uníssono, que quer dizer todos numa mesma sintonia, estavam todos numa mesma sintonia, unidos no mesmo propósito. Louvaram e agradeceram ao Senhor ao som de trombetas, de símbolos e outros instrumentos. Levantaram a voz em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom. Diga comigo, Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Diga, o meu Deus, Ele é bom. Diga, Ele é muito bom. Diga com mais força, diga, e o seu amor leal dura para sempre. Quando eles estavam ali adorando, quando eles estavam com a arca da aliança, no lugar santíssimo, adorando todos ao som daqueles instrumentos, louvando, agradecendo a Deus. A Bíblia diz que uma nuvem encheu o templo do Senhor. Deus quer encher a sua vida da presença dEle, de forma que os sacerdotes, oh meu Deus, de forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali para desempenhar o seu serviço. Eles estavam ali desempenhando o seu papel, estavam atuando, fazendo o seu trabalho, desempenhando o seu serviço, mas a Bíblia diz que a glória de Deus encheu o templo do Senhor, que eles não conseguiam mais fazer outra coisa.
eles só sabiam adorar a Deus. Eles pararam tudo. Você pode ficar em pé agora. Você pode com a mão no coração, com as mãos levantadas. Você pode agora, ao som desse louvor que nós vamos tocar agora, você pode começar a agradecer a Deus. Você pode começar a louvar a Deus agora. Você pode começar agora a dizer a Ele, levantar a sua voz em louvor e dizer a Ele: ó Senhor, o Senhor é bom. O teu amor leal dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é fiel. Não há Deus fiel como o Senhor. E eu entendi que nessa palavra o Senhor quer que a casa, o templo esteja em ordem. O Senhor quer que as coisas estejam arrumadas, porque o Senhor quer derramar. O Senhor quer derramar. Está provado que o Senhor quer derramar. Ele quer mudar a tua atmosfera. Ele quer mudar o teu ambiente de casa, do trabalho. Ele quer que você seja tomado da glória dele em nome de Jesus. Vamos, abra teu coração agora. Abra teu coração agora. Abra seu coração agora. Pede para o Espírito Santo. Agora eu quero, Senhor, nessa tarde. Senhor, eu estou aqui nessa tarde, junto com essas pessoas, Senhor. E a tua palavra, ela tem sido bem clara. Nós não podemos quebrar princípios. Nós não podemos passar por cima do que nós sabemos que não podemos passar. Nós não podemos, nós precisamos nos humilharmos, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos, meu Pai, colocar a casa em ordem, o templo espiritual, ele precisa ser colocado em ordem, as coisas precisam ser arrumadas e ajustadas, porque o Senhor está falando: eu quero fazer no reino de Salomão, no governo de Salomão. O ouro se tornou uma coisa comum. O ouro se tornou uma coisa normal. E eu creio, meu Pai, que o Senhor tem para nós um vinho novo. O Senhor tem para nossa igreja. É um tempo completamente diferente. Mas o Senhor está deixando claro. Coloca um ponto final. Acerta as coisas enquanto você tem chance, enquanto você tem oportunidade, enquanto o Senhor, Ele está te dando essa oportunidade, esse tempo. Por quê? Porque Ele está deixando claro: eu vou trazer a minha glória, eu vou trazer para este templo, eu vou trazer para este lugar a minha presença em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. Louva, adore, agradeça, louve, adore, agradeça, louve, adore, agradeça. Vamos agora, para o que você está fazendo, desliga a tua mente de tudo agora. Louve, adore, agradeça agora. Louve, adore o Senhor. Louve ao Senhor de todo o teu coração. Adore, porque Ele merece ser adorado, reverenciado, engrandecido. Adore o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Agradeça. Decida limpar o seu coração. Decida se livrar de tudo aquilo que ainda te distrai. Se livra das distrações. Você está envolvido demais com as bênçãos. Você está achando agora que as coisas estão acontecendo por causa de você. Não é verdade. Você está se distraindo com muita coisa para fazer.
que você já não tem mais tempo para estar na igreja, você não tem mais tempo para cultuar o Senhor. Por exemplo, domingo é um dia que você tem que estar na casa do Senhor, e muitas vezes você deixa de estar, muitas vezes você deixa de estar num projeto como esse, projeto Casa Firme, aonde você deveria estar no templo, orando pela sua família, orando pela sua casa, dando lugar à presença do Senhor. Vem, Espírito Santo, enche a igreja agora, enche a igreja agora, sejam cheios do Espírito Santo agora. 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 Sejam cheios da presença do Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor nos deu essa palavra essa semana. Quando o Senhor levou, meu Deus, a bispa essa mensagem e nos trouxe essa palavra, Pai. Não só essa, mas as demais. Eu creio, Espírito Santo de Deus, que é o Senhor deixando claro. Eu quero que você leve a Arca da Aliança para o lugar santíssimo. Eu quero, mas como a Arca da Aliança? Como que a presença do Senhor vai entrar num coração que está distraído com tantas coisas, com o pecado, com a mentira? Como que a presença do Senhor vai se manifestar se a nossa vida não estiver alinhada? Senhor, faz uma obra aqui, Espírito Santo. Faz uma obra aqui, Senhor. Faz uma obra aqui, Espírito Santo. Vai, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor quer fazer. E eu creio que essa pessoa que está aqui nessa tarde, ela entendeu a palavra. Ela entendeu a mensagem. Porque o Senhor diz que à medida que eles adoravam, você pode levantar suas mãos aos céus e falar para Deus que você o ama. Você pode falar para Ele que você o ama, que você precisa da presença dEle, que você precisa dessa graça, desse favor. Você quer a glória dEle na tua vida. Você quer ser cheio do Espírito Santo. Você quer uma nova unção. Você quer conhecê-lo como talvez você não conhece. Que você quer realmente agradá-lo, honrá-lo. Você quer, você deixa tudo, separa tudo. Você vai abandonar o pecado. Você vai abandonar essa vida talvez de dupla personalidade. Você vai agora se livrar. Você vai confessar. Você vai parar tudo agora. Eu quero Deus. Eu quero a presença de Deus. E eles, à medida que adoravam a Deus, à medida que eles louvavam ao Senhor, à medida que eles agradeciam ao Senhor, a palavra diz que a presença do Senhor foi chegando. Ela foi chegando. A presença do Senhor, ela foi tomando o templo. Ninguém mais conseguia fazer mais nada. Eu creio nisso em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo nessa tarde. Que você seja agora tomado pela presença dEle e passe a ter uma sede, e passe a ter uma fome, aonde você vai parar. Você vai parar tudo que você está fazendo. Você vai parar o teu trabalho. Você vai parar qualquer coisa que você colocou como coisas mais importantes para buscar Deus. Para buscar a Deus, para conhecer a Deus, para honrar a Ele, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para mostrar para Ele o quanto que você precisa dEle, o quanto que você confia nele.
E se você tem que se humilhar, se humilha. Se você tem que pedir perdão, peça. Se você tem que se arrepender, se arrependa. Mas não deixa a presença de Deus ficar de fora. Não deixa a arca da aliança de fora do templo, no lugar santíssimo. Não deixa a presença do Senhor ela ficar de fora do teu coração, da tua vida. Decida isso a partir de hoje. Oh meu Deus, eu creio, Espírito Santo, que é o Senhor trabalhando para uma volta. Como a palavra do início do ano, a bispa falava, volte à antiga academia. É aquela volta. Há uma volta. Esse ano o Senhor está trabalhando essa volta. Faz o caminho de volta. Zera tudo, começa de novo. Faz o que for preciso. Mas não perca esse portal. Faz o que for necessário. Se quebranta, se humilha, paga o preço. Mas dá condições a Deus. Não deixa a presença, não deixa a arca da aliança de fora do santuário. Não deixa, não deixa. Mais forte, minha filha, agora. Isso. Diga isso. Quem já pisou do santo, do santo, do santo, em outro lugar, não sabe viver, não sabe. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou? Quem já pisou no santo do santo? Em outro lugar. Em outro lugar. Não sabe. Não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória. A glória de Deus. A glória de Deus. Santo, diga isso. Santo. 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 Ele é santo. 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 Diga isso. No santo dos santos, em outro lugar. Não sabe. Não sabe viver. E onde estiver, Clamar pela glória. Clamar pela glória, a glória de Deus. Amém, amém, amém. Salve o Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente
para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.